Então, vamos lá. Nós vamos começar o capítulo 9 do nosso livro, do livro 3, conteúdo do terceiro trimestre já. Nós vamos começar a falar sobre as colonizações espanholas e inglesas. Só para a gente relembrar um pouquinho, nós vimos que espanhóis e portugueses começaram a explorar o continente americano, né? Só que, de que forma que eles exploraram esse continente? Como eles chegaram? Será que eles chegaram de forma pacífica, de forma violenta? Né? Cada um dos grupos teve uma forma diferente de chegar. É essa forma que nós vamos ver. De que forma os espanhóis, de que forma os ingleses, de que forma os portugueses chegaram no continente americano? Mesmo porque a gente sabe que quando eles chegaram aqui no continente americano, a Terra não estava vazia. Então, aquela de que o Brasil foi descoberto, que a América foi descoberta, a gente sabe que esse termo descoberto é um termo ultrapassado. Porque eles não descobriram nada, a Terra já estava lá. Eles chegaram e tomaram posse. Eles colonizaram. Né? Então, a gente usar o termo descobrimento é um termo extremamente ultrapassado. Então, eles chegaram lá, espanhóis, ingleses, portugueses, chegaram nas terras e tomaram posse, colonizaram. As terras já tinham dono. Quem eram os donos da terra? Eram os nativos, né? Os indígenas. As terras eram deles. Então, eles apenas tomaram posse de uma terra que já tinha dono. Tá? E é dessa forma que a gente tem que entender e procurar saber como isso aconteceu. Tá? Lá na página 3, a gente lembra um pouquinho a respeito de quando Cristóvão Colombo chegou no continente americano, né? Que a princípio ele não sabia que tinha chegado no outro continente, achou que tinha chegado nas Índias e toda aquela história que a gente já viu. Só que, quando começaram os descobrimentos, né? Quando começaram a desbravar territórios, Portugal e Espanha resolveram assinar um tratado que dividia as terras a serem descobertas por eles, né? Que foi o Tratado de Tordesilhas. Esse tratado, ele dividia as terras a oeste, a serem descobertas seriam de Portugal, e a leste da Espanha, tá? E aí, quando os espanhóis começaram, dê uma olhada nesse mapa, gente, da página 3. Nesse mapa, ele mostra aí os territórios que pertenceram aos ingleses, que é essa parte de cinza na parte de cima. O território que pertencia a Portugal, que é a parte do Brasil embaixo. E toda essa parte colorida é a parte da colonização espanhola na América, ou seja, todas as áreas que foram colonizadas pelos espanhóis. Os espanhóis criaram colônias, que eram as capitanias gerais ou os vice-reinados, e colocavam pessoas da confiança do rei para administrar as regiões. Tá? Que é essa pequenininha aí. A Capitania Geral da Venezuela, a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral do Chile, e os vice-reinados, que eram os maiores, da Nova Espanha, lá em cima de rosa, vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Peru e o vice-reinado do Rio da Prata. Então, todos esses vice-reinados e capitanias gerais eram de propriedade da Espanha. A Espanha chegou lá e criou e conquistou esses territórios. Mas quem vivia lá, nesses territórios? Uma galera que a gente já conhece. Lembra que nós estudamos os povos maias, astecas e incas? Astecas, maias, incas. Exatamente. Esses povos, principalmente os astecas e os incas, estavam lá quando os espanhóis chegaram. E eles foram conquistados pelos espanhóis. Só que cada um de uma forma diferente. Por que eu estou falando diferente? Os maias já haviam sumido. Lembra que nós vimos que os maias, eles simplesmente desapareceram. Ninguém sabe, existem várias hipóteses que tentam explicar o desaparecimento
desaparecimento da civilização maia, né? Epidemias, fome, período de seca, guerra, enfim. Mas quando os espanhóis chegaram, não tinha mais resquício de civilização maia. Então, eles tiveram mesmo que o trabalho maior, né? Foram com os astecas e com os incas. Com os astecas, lá na página 4, a gente começa o seguinte. Isso é importante. Os espanhóis iniciaram o processo de conquista pela região do Caribe. Então, a primeira região conquistada pelos espanhóis foi qual? O Caribe. Então, sublinhem isso, gente, que é importante, tá? Entre 1508 e 1511, as ilhas de Porto Rico, Jamaica e Cuba foram dominadas. A partir desses pontos, eles conseguiram contornar o continente e chegaram no Oceano Pacífico. Atraídos pelas riquezas, pelas notícias de riquezas do Império Azteca, o militar Hernán Cortés investiu na conquista desse império, que corresponde ao atual território do México. Como é que Hernán Cortés conseguiu fazer isso? Gente, Hernán Cortés, um navegador espanhol, um conquistador espanhol, ele chegou ao Império Azteca e, a princípio, o imperador Azteca acreditou que Hernán Cortés fosse um dos deuses que iria retornar para eles. Mas como assim? Eles tinham uma crença de que um dia o deus deles, o Teotihuacán, voltaria para trazer a glória para eles. E na visão deles, o deus deles viria todo, né, brilhoso, viria todo bonito, e eles saberiam reconhecer quando o deus deles chegasse. Nisso chegou Hernán Cortés, com uma armadura brilhante, né, prateada, com aqueles capacetes imensos, montado num cavalo, que era um animal que não tinha na América. O sol bateu na armadura, fez aquele brilho. O que eles acharam? É o Deus que está chegando. Nosso Deus Teotihuacán voltou. E aí eles receberam Hernán Cortés como? Cheio de maravilhas. Receberam Hernán Cortés como se ele fosse realmente um Deus. E quando eles perceberam que Hernán Cortés, na verdade, não era o Deus, mas era um cara legal, eles começaram a agradar, a fazer amizade. E aí Hernán Cortés tentou ir na simpatia, na amizade, né? Nos laços amistosos. E com isso ele conseguiu conquistar a confiança do imperador Azteca, e isso acabou facilitando o golpe. Por quê? Porque o Império Azteca era muito temido. E nisso ele tinha muitos inimigos de outras regiões. E aí o que acontece? O Hernán Cortés, ele começa a fazer amizade com os outros impérios que são inimigos dos astecas para poder tramar contra eles. E aí os laços de amizade falsos que existiam acabaram levando à derrota do Império Azteca. Bom dia. Hoje, Marcelo, tudo bom? Passando a ver, hoje a turminha tá mais cheirinha. Ontem eu falei, gente, cadê esse cara de fulano? o nome tá vazio, tem acho que 3 ou 4 todo mundo sabe. Não, vai chegar mais. Chegou mais Vai agora? chegar mais atrasado. Ah, tá. Entendeu? Você quer vocês falam hoje? Não? Sim. Eles não colocarem a turma. Eles estão em cima. Ah, tá. Tá bom, beleza. Bom, então, galera, Hernán Cortés utilizou da amizade, da falsidade, para poder dominar o império com mais facilidade. Dê uma olhada só, vamos continuar. Na página 5. Numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens que ele dispunha. Ele tinha uma frota de 11 navios, 600 canhões, 16 cavalos. Falei para vocês que os astecas não conheciam cavalos. Eles achavam que eram demônios. Então, o fato deles virem com armas de fogo, que os astecas não conheciam, e com cavalos, também assustou eles um pouco. 2 intérpretes, 600 soldados, os espanhóis conseguiram subjugar
uma população de mais de 200 mil habitantes. Além das armas de fogo, das armaduras, dos cavalos, dos cães ferozes, o explorador fez uso das intrigas existentes entre tribos descontentes com a dominação asteca para dominar uma luta. Não falei para vocês? Ele utilizou da falsidade, ele se fez amigo do imperador asteca, procurou saber quem era inimigo das redondezas para poder tramar contra ele. Então, se eu sou inimiga do Império Asteca e tenho uma região pequenininha assim, e chega um cara com arma de fogo, com um cavalo, me trocando uma aliança para derrubar o meu inimigo, por que eu não vou aceitar? Então, os inimigos do Império Asteca aceitaram a aliança de Hernán Cortés acreditando que eles iam ter glórias. Tiveram? Não, foram lesados e enganados. Porque quando Hernán Cortés conseguiu dominar o Império Asteca, que era muito maior do que aqueles pequenininhos que tramaram contra, foi muito mais fácil de derrotar aqueles inimigos michurucas que eles tinham. Então, eles foram traídos pela cobiça de derrotar o inimigo, né? E foi muito mais fácil para eles. Outra coisa importante na página 5, gente. Outro fator importante na vitória espanhola foi a disseminação de doenças desconhecidas na América. Catapora, varíola, alguns vírus da gripe, que os indígenas, que os astecas não conheciam. Se eu pego uma doença que o meu organismo não conhece, como é que eu vou combater com anticorpos? A catapora, a varíola, que é algo parecido com a catapora, o sarampo, eram doenças que não existiam na América, que foram trazidas pelo europeu. Então, muitos dos indígenas, dos astecas, foram contaminados e não tinha cura. Então, as doenças que os europeus trouxeram para a América também foram um fator que contribuíram muito para a conquista. Porque imagina só que a cada 10 nativos, 5 eram contaminados. Dois desses eram guerreiros. Como é que eles iam lutar para defender o território? Com a catapora, com o sarampo. Tudo bem que a catapora dá aquelas, né? A gente sabe que ela dá as bolinhas na pele. Algumas pessoas ficam mais arriadas, tem febre, tem algumas outras coisas. Mas eram doenças que eles não conheciam. Não tinha como tratar, inicialmente. Então, muitos nativos acabaram morrendo também contaminados dessas doenças. Tá? Finalmente, a destruição do modo da produção coletiva também enfraqueceu e possibilitou a conquista. Na América do Sul, Francisco Pizarro e Diego de Almagro iniciaram a conquista do Império Inca. A exploração desse território, junto com os astecas e maias, deu à Espanha grande quantidade de ouro e prata. Olha o que aconteceu no Império Inca. Francisco Pizarro chegou e encontrou 2 irmãos brigando pela disputa do trono do pai que havia morrido. Lembra que a gente viu que quando o Sapa Inca morria, a mulher e os servos eram enterrados junto com ele, e aí os filhos disputavam quem iria suceder, porque não tinha uma ordem, tipo assim, quem assume é o mais velho, quem assume é o mais novo, quem assume é o mais bonito, o mais feio, não. Não tinha uma regra. E aí eles começaram a brigar pela disputa do trono do pai que havia morrido. Nessa briga, o reino enfraqueceu. Porque parte do Império Inca apoiava um irmão e parte apoiava o outro. Nessa brincadeira, Francisco Pizarro chega e encontram lá um império dividido, com irmãos brigando pela sucessão do trono do pai. O que aconteceu? Ele tramou um plano para poder dominar com mais facilidade. Ele mandou matar um dos irmãos e colocar a culpa no outro. Típicos de novela mexicana. E aí ele mandou matar um irmão e botar a culpa no outro. O império foi todo em cima dele com raiva, acreditando que ele não devia ter matado o irmão para poder ocupar o trono. E aí o império enfraqueceu mais ainda. O que aconteceu? Pizarro se fortaleceu
tomou o império e ainda matou o outro irmão. E assumiu o Império Inca. Típico de novela mexicana, mas foi real. Então, nos dois casos, tanto no Império Azteca como no Império Inca, eles aproveitaram de momentos de fraqueza para conseguir dominar o território. Então, mesmo que eles estivessem em número menor, eles conseguiram dominar. Por quê? Eles tinham planos estratégicos, eles tinham armas de fogo, que os indígenas não tinham, eles tinham cavalos, eles tinham cães, eles tinham doenças, e tudo isso acabou fortalecendo eles, mesmo que em um número menor, a conseguir conquistar esses impérios. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Pessoal que está em casa? Tudo bem? Tudo bem, tia. Beleza. E aí, Tudo bem, sim. oi, quem falou comigo? Beleza? Podemos seguir? Ok. Então, os espanhóis começaram a se estabelecer na América. E aí eles começam a criar colônias para que eles possam se estabelecer e trazer o modo de vida europeu para cá. E aí eles começam a criar, deixa eu colocar aqui no quadro para vocês verem melhor. Eles começam a criar os vice-reinos, que são uma espécie de cidades. Então, ó, os vice-reinos, eles são dados em confiança pelo rei da Espanha a um cara que recebe o título de vice-rei. O vice-rei é uma espécie de funcionário do rei da Espanha, que vai comandar esse vice-reino, que é uma parte da América que pertence à Espanha. Para organizar e administrar esses vice-reinados, existiram algumas instituições que foram trazidas da Espanha para facilitar essa organização. Na página 7, nós temos aqui, no quadradinho azul, o seguinte, eu vou ler para vocês. Nesse período, a Espanha praticava uma política mercantilista, assim, suas colônias na América foram inseridas nesse contexto. O processo de colonização das terras americanas teve como base o Pacto Colonial, um conjunto de leis estabelecido pelas metrópoles que deveria ser cumprido pelos colônios, ou seja, as leis que vinham para os vice-reinos vinham direto de quem? Da Espanha. Tudo que vinha da Espanha tinha que ser respeitado como lei nas colônias na América, tá? Inicialmente, a exploração dos metais preciosos era a cargo de particulares, os chamados adelantados. Eles tinham o direito de fundar cidades, de explorar os nativos, de construir fortalezas. Então, esses adelantados, eles eram uma espécie de funcionários que tinham direitos de organizar e de explorar a terra. Tá? À medida que essa exploração foi ficando muito próspera e foi criando um vínculo muito forte, essa administração colonial começou a aumentar. E aí, o rei da Espanha mandou os chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os espanhóis que vinham para administrar os vice-reinos. Eram os chapetones que ocupavam os cargos mais elevados, os cargos administrativos, de contagem de impostos, de organizar os exércitos.
Então, os cargos mais elevados dos vice-reinos eram ocupados pelos chapetones. Bom, eles fiscalizavam as atividades e eles estavam abaixo dos vice-reis. Então, ó, aqui em cima eu tenho os vice-reis, abaixo tem os chapetones. Na página 8, a gente fala a respeito dos órgãos criados. Mas vamos seguir aqui. Abaixo dos chapetones, eu tinha os crioulos. Quem eram os crioulos? Eles eram filhos de espanhóis nascidos na América. Como assim? Significava que eles não eram espanhóis puros, mesmo que eles fossem filhos de homens e mulheres espanhóis. Se ele nasceu na América, ele não era espanhol, ele era americano. Então, ele recebeu o título de crioulo. Ele ocupava os cargos de importância abaixo dos pais chapetones. Eram comerciantes, tinham cargos elevados, tinham uma certa importância, porque eles eram filhos espanhóis. Abaixo desses crioulos, nós tínhamos os mestiços. Quem eram os mestiços? Filhos de espanhóis com indígenas, né? Nativos. Então, os mestiços, eles eram filhos de espanhóis com nativas. Tia, Oi. nas novelas, quando eram dadas antigamente, né? Sempre o rico tem filho da empregada. A empregada. Pois é. E o que acontece, Larissa, né? O que acontece, Larissa? E aí vocês podem se perguntar, mas filho de espanhol com nativa? Sim. Existe o contrário? De mulheres espanholas com nativos era muito incomum. Quase zero chances. Por quê? Geralmente, quando vinham para a América, os espanhóis ou vinham solteiros ou vinham casados. Isso a gente sabe que não impedia dos espanhóis casados terem casos com nativos. Isso era muito comum. Não é o certo, mas era muito comum. Então, geralmente as mulheres da Espanha, quando vinham para a América, elas sempre vinham casadas. Quando vinham. E as filhas desses espanhóis... Desculpa, Tati. Sim. Perdão. Acabei. As filhas desses espanhóis, elas eram prometidas, porque eram aqueles casamentos arrancados que rolavam grana. Então, esses mestiços aqui, eles, na maior parte das vezes, 99% das vezes, eram espanhóis com nativas. Muitas dessas nativas, elas eram dadas de presente aos espanhóis como acordos comerciais. Muitas delas eram prometidas, um exemplo, para selar a amizade entre os espanhóis e os nativos, o chefe da tribo dava a filha dele em matrimônio. Dava? Dava. Às vezes, faziam trocas comerciais. Alguns tipos de favores. Eu concedo a minha filha em casamento para você em troca de algum tipo de favorecimento. Era muito comum. Não é o que a gente julga ser o certo, mas para eles era uma prática muito comum. E aí você falou, porque o fazendeiro, né, o mais rico, tem um filho da empregada. É basicamente a mesma coisa. O espanhol se relacionando com a nativa de forma consentida ou não. Porque a gente sabe que naquela época existiam muitos relacionamentos que não eram consentidos, que eram feitos na força, porque eles acreditavam que as nativas eram obrigadas
a submeter aos espanhóis. Então, esses filhos mestiços, eles ocupavam cargos mais inferiores dentro da colônia. Eles tinham destaque? Nem tanto. Mesmo que eles fossem filhos de espanhóis, eles não tinham tanto destaque. Ok? Abaixo dos mestiços, eu tenho os indígenas, os nativos. Que eram os nativos, os donos da terra que estavam lá. E abaixo deles, quem eu tenho? Tia, qual página que você tá? Eu estou na página 8. Abaixo tem os escravos. Mas aqui a gente já tem escravo em uma quantidade bem pequena, mas a gente ainda tem. Depois, esse número de escravos vai aumentar. Ainda não, mas já temos alguns escravos. Bom, agora seguindo. Vamos dar uma olhada nos principais órgãos administrativos da colônia. Página 8. Qual é o primeiro que eu tenho aí? Quem diz para mim? Conselho das Índias. Quem lê para mim aí qual é o objetivo dele? Responsável por elaborar leis, aplicar a justiça e designar os funcionários públicos que seriam enviados para a América. Então, o Conselho das Índias, ele era um órgão responsável por muitas coisas. Olha aí, elaborar leis, aplicar a justiça, designar os funcionários públicos. Quem ia fazer o quê? Você ia recolher impostos, você ia controlar abastecimento, você ia controlar isso, você ia controlar aquilo. O Conselho das Índias ele administrava tudo isso. Depois do Conselho das Índias, eu tenho quem? As audiências. Qual é a função das audiências? Enviava aleatoriamente visitadores para inspecionar a colônia. Então, as audiências eram uma espécie de fiscalização. Os visitadores, eles iam nos lugares para poder ver se os órgãos estavam funcionando corretamente. É uma espécie de fiscalização mesmo. De tudo. De impostos, de abastecimento, de pessoal, de soldados. As audiências, elas fiscalizavam para ver se tudo estava funcionando da maneira correta. Tá? E lá embaixo, nós temos os cabildos. Qual é a função dos cabildos? Ele funcionava como câmaras municipais controladas pelas elites locais. Os cabildos eram uma espécie de câmaras municipais. Se o Conselho das Índias era o governo, o cabildo era a prefeitura. Entenderam? Então, o Conselho das Índias era um órgão maior e o cabildo era um órgão menor de administração. Enquanto o Conselho das Índias ele administrava o vice-reinado inteiro, o cabildo ele era nos bairros. Exemplo, Conselho das Índias em Mangaratiba. E eu tenho um cabildo em Muriqui, um cabildo em Itacuruçá, um cabildo na Praia do Sapo, entenderam? Então, eram órgãos administrativos menores que se submetiam ao Conselho das Índias, tá, né? É como se fosse uma prefeitura. Ou uma administração de bairros. Uma associação de moradores, como se fosse isso. Tudo bem? Bom, além do cabildo, nós tínhamos a Casa de Contratação. E aí? Nela era estabelecida a frequência com que os navios partiriam da América e a qual porto se dirigiam. Bom, a Casa de Contratação ela era responsável pelo controle econômico. O porto o que entrava de produto, o que saía, o dinheiro que entrava, o dinheiro que saía. Era uma espécie de Casa da Moeda. Controle fiscal, controle da grana. E aí a Casa de Contratação organizava o chamado regime do Porto Único.
o nome? Porto Único. O que isso significa? Tudo que saía da América só podia ir para a Espanha e chegar num porto só. Por quê? Se eu não tivesse um controle de qual porto iria desembarcar as mercadorias que saíam daqui, o contrabando comia solto. Então, para evitar o contrabando e para melhorar o controle e a fiscalização, foi instituído o regime do Porto Único. Ou seja, tudo que sai daqui só pode chegar na Espanha através de um porto. Olha lá. Regime do Porto Único. As embarcações que transportavam riquezas das colônias americanas deveriam se encaminhar ao porto de Sevilha e ao porto de Cádiz. Elas não podiam se dirigir a outros portos europeus. Qual era o objetivo? Combater a pirataria e o contrabando. Então, o regime do Porto Único só pode sair de um e chegar em um. Não pode ir para outros. Tudo bem? Qual foi a primeira riqueza encontrada pelos espanhóis na América? E que foi a maior parte da geração de riquezas? Foi a extração de um metal muito importante. Alguém sabe qual é esse metal? Hein, gente? Ouro, tia. Não, foi a prata. O ouro também foi muito extraído? Sim. Mas a prata, ela foi o principal produto extraído da América pelos espanhóis. A prata foi o principal e mais importante produto que eles extraíram. Mas como é que eles extraíram essa prata? Tinha alguma forma, alguma regra? Tinha. Quem é que extraía essa prata? E aí? Era o espanhol, rico e nobre? Eram os crioulos, os filhos espanhóis, os mestiços? Não. Eram os indígenas e mais tarde os escravos. E aí, como é que esses indígenas extraíam isso? Através de duas formas principais de trabalho. Que era a encomenda e a mita. Encomenda e a mita. Eram as duas formas de extração de prata. Como é que funcionavam essas formas de extração de prata? Página 9. Dê uma olhada. Encomenda. Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar. Nesse sistema, os indígenas da América deveriam cultivar alimentos e, em troca, os espanhóis se comprometiam a catequizá-los e protegê-los. Tratava-se de uma condição muito parecida com a da escravidão. No entanto, juridicamente, esses indígenas eram homens livres e o trabalho era visto como uma forma de tributo. Essa condição não era permanente e nem hereditária. Então, gente, olha só. Você vai trabalhar para mim. Em troca, eu vou te ensinar a religião católica, que é a correta na minha visão de espanhol. E você vai ficar feliz por isso. Então, na visão deles, ensinar a religião católica e promover a catequese era um favor que eles estavam fazendo para os nativos. Estavam livrando eles do mundo pagão. E aí, olha só, deveriam cultivar alimentos, em troca, deveriam catequizá-los e protegê-los. Eu te protejo, te catequizo e você vai extrair prata para mim. Legal? Não é legal. É exploração. Porque não tem pagamento em troca. Eu vou te catequizar e te proteger, e como pagamento você vai tirar prata para mim das minas, beleza? Isso é trabalho? É exploração. Entenderam?
Amita, ó, também chamada de repartimento, era uma forma de trabalho semelhante à praticada pelos índios. Consistia na demanda de mão de obra indígena para o trabalho nas minas e em grandes obras públicas. Embora fosse uma atividade remunerada, era obrigatória. Como é que isso funcionava? Neto, eu preciso de 20 homens para trabalhar na minha mina. Vai lá e recruta. O Neto vai na tribo indígena dele, recruta os 20 homens para trazer para trabalhar na minha mina. Ó, vocês vão trabalhar para mim durante 3 meses, vocês vão receber o valor X, vão ter 3 folgas durante esses 3 meses, e no final do período eu posso renovar o contrato ou não. Tem como aceitar e como recusar? Não. Ou você aceita, ou você aceita. Não tem terceira opção. Quer dizer, não tem segunda opção. Então, a mita, ela era um trabalho que tinha remuneração, mesmo que fosse baixa, porém era obrigatória. Ou você aceitava o contrato, ou você aceitava. Era um contrato de algum tempo, eu botei 3 meses aqui aleatoriamente, e as folgas elas eram pré-estabelecidas. E geralmente era basicamente isso, uma folga por mês, uma folga a cada 15 dias, né? E o trabalho era extremamente, né? E o que acontece? Como é que eram as condições de trabalho desses indígenas? Péssimas. Condições precárias, maus tratos, porque esses índios eram maltratados, eles sofriam violência física, violência psicológica, né? Então, tudo isso acontecia com eles, eles eram duramente explorados, tá? Essa religião que vinha da Europa, né, o catolicismo, também foi usado para explorar e para domesticar os nativos. Aí na página 10 fala, né, das missões e reduções que foram construídas para catequizar os indígenas e para ensinar o modo de vida europeu. E aí eles começaram a abandonar as práticas que eles tinham do antropofagismo. Lembra que a gente viu? Eles comiam a carne do inimigo para poder adquirir força e conhecimento. As práticas de poligamia, porque muitos índios eram casados com 2, 3, 4, 5 mulheres. De andarem mais à vontade, que a maioria dos nativos andavam nus, né? Então, eles começam a tentar domesticar esses nativos para que eles possam adotar o modo de vida cristão, que nós nos espanhóis é o modo de vida correto. Tá? Na página 10, a gente fala aí sobre um pouquinho da sociedade colonial, que a gente já falou, que eu já expliquei para vocês, né? A respeito dessa divisão aqui. Chapetones são os espanhóis, né? Os caras que vêm da Espanha para trabalhar aqui. Os crioulos, os filhos de espanhóis com nativas, os indígenas e os escravos. Bom, gente, tudo bem até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pessoal que está em casa, tudo bem? Tudo tranquilo? Hein, galera? Bom, bem, então nenhuma a gente vai encerrar dúvida. por aqui. Na semana que vem. Oi, fala, Ana. Nenhuma dúvida? Isso, tia, nenhuma dúvida. Bom, beleza, então. Perfeito, Ana. Então, a gente encerra por aqui. Eu vou passar exercício para vocês. E, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me chamando. Tudo bem? Eu vou colocar as páginas aqui do